A história começa porque eu vendi a agência que eu tinha, né? Saí da agência que eu tinha. E eu fiquei 1 ano dando consultoria. E eu falei assim, cara, beleza, entendi, voltei para o mercado dando consultoria, mas já dando consultoria voltado à geração de lead, voltado ao marketing de protagonismo e tal, muito conectado ao movimento de funis, foi onde eu conheci a forma de lançamento, enfim, tudo isso. E aí eu pensei assim, tá, isso é até aqui, até o marketing, mas e a barreira até as vendas, né? O que tem de novo aí? E aí, numa oportunidade que tinha aberto lá na Exact Sales, eu fui lá e, cara, vou trabalhar aí dentro. Vou ver qual é. Aí tinha uma oportunidade lá para trabalhar com tráfego e tal. Foi bem nisso. Eu não precisava trabalhar lá dentro, na real. Mas eu queria entender como é que isso funcionava por dentro, de tão interessante que era. E antes de falar de ferramentas de pré-venda, falou da Exact e tal, que ela ajuda bastante. Eu conheço outras ferramentas de pré-venda. E eu concordo contigo que a Exact ela ajuda bastante a gente no dia a dia da instalação dessas máquinas de Inside Sales, porque eu consigo trabalhar em processos novos e garantir com que pessoas júniores consigam seguir o processo. Boa. As ferramentas normalmente de mercado e toda hora eu estou muito conectado com outras ferramentas, elas exigem um pouquinho mais de maturidade do time. E a Exact eu consigo rodar sem essa maturidade. Sim, é quase um esquema de McDonald's. Exatamente. Então eu instalo, eu tenho certeza que se esse cara ele não estiver pronto na posição dele de SDR, ele não vai fazer besteira e empurrar o lead errado para o vendedor. Então eu garanto que o processo está sendo seguido. Né? E eu garanto outras ferramentas, então, outros itens, né, dentro do processo que eu dou assistência para o vendedor. Então a Exact, como ferramenta, hoje ela atende muito bem nesse quesito, principalmente para negócios que não têm a pré-venda instalada. Sim. Dito isso, então eu fui conhecer a Exact, fui entender o que é esse movimento da pré-venda e tal, e eu fiquei 20 dias dentro da Exact, antes de assumir o IAG quando a gente acabou trabalhando juntos. Mas nessa época foi tão profundo a transformação que eu vi, eu falei assim, cara, isso é sensacional, porque eu vi de fato o que a gente hoje entende como geração de receita. Né? O que a gente vê como essa unidade de receita, né? Unindo o marketing, a pré-venda e também a área de CS. Foi a primeira vez que eu vi o CS funcionando na prática, assim, ó, raçudo, entendeu? Porque tinha que... E eles, óbvio, né? Com toda a habilidade que eles tinham de pré-venda, eles trabalhavam a própria máquina de pré-vendas, né? Então, internamente tinha o marketing, tinha pré-vendas, tinha vendas, tinha área de CS, e eu vi isso tudo funcionando na prática. Os indicadores funcionando na prática, né? E uma startup que estava crescendo muito rápido. Então, tive essa experiência de olhar como uma própria ferramenta que tem como objetivo instalar processo, depender menos de pessoas e treinar mais as pessoas para que elas desempenham essa posição de uma forma correta. Então, eu vi isso funcionar na prática. Então, eu tenho um carinho pela Exact por esse sentido, de me ter mostrado esse cenário. Né, de que existia processo sendo executado da forma certa e um CRM que controlava isso. Sim. Né? E entre outros benefícios que a gente pode falar, inclusive, de funil, de melhorias na própria recepção do lead pela área de closer, né? Na área de vendas. Então essa foi a minha experiência interna. Aí abre um looping, né? Passa alguns anos e aí tem a experiência como cliente daí. Não só no início lá no IAG, mas depois com outros clientes. Então, entendendo como funcionava internamente um CRM de pré-vendas, eu consegui conceber melhor nas instalações desses processos de Inside Sales. Então, para mim, ficava muito fácil. Porque os clientes têm essas dúvidas, né? Pô, Dani, tá, eu instalei pré-venda. E agora, o que eu faço aqui? Que CRM eu coloco? Como eu utilizo o CRM? Que processo eu instalo? Então, o benefício de eu entender de onde vinha o marketing, o processo de eu ter passado só 20 dias, mas foi 20 dias assim, ó, profundo. All-in, assim, eu aproveitava, tipo, os cafés e tal, tipo, opa, tem alguém ali da área de CS, tem alguém da área de pré-venda, tem o coordenador da área de vendas e tal, e, cara, toda hora conectado com esse povo. Então, foi muito legal.